Olá, povo de Deus. Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023, Santa Escolástica, quinta semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 3, de 1 a 8 e Marcos 7, de 31 a 37. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela. E ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor no meio das árvores do jardim. O recurso mitológico para descrever a origem do mal foi usado com muita genialidade. Porém, há toda uma literatura sobre o que se convencionou chamar de Mysterium Iniquitatis. Na verdade, a origem do mal segue sendo um mistério indecifrável. Quem deu esse poder à serpente? Teria Deus cochilado no momento da criação? O mais intrigante é que a serpente no Antigo Oriente era símbolo de fertilidade sexual e da saúde. Ainda hoje, entre nós, a serpente é símbolo da farmacêutica. A Bíblia desmitiza completamente a serpente ao apresentá-la como animal selvagem semelhante aos outros. Na verdade, a serpente não pode fazer bem nem mal. Mas, na tradição hebraica, como a cristã, a serpente do Gênesis se torna a figura do diabo, do maligno, do mal. Desta forma, a serpente no paraíso termina por não explicar a origem do mal. É mais um recurso literário para introduzir a dinâmica sedutora que está na origem do pecado humano. É o homem e é a mulher que pecam. O animal que fala, seja serpente, seja burra de Balaão, é um recurso narrativo para descrever o que se passa na mente dos protagonistas da história. São o homem e a mulher que têm capacidade para o diálogo e debatem sobre o porquê da proibição divina e sobre a sua verdadeira motivação. Com grande perspicácia psicológica, o autor bíblico diz-nos que o pecado, antes de ser um gesto, um ato, acontece na consciência por meio de uma dúvida que nela se insinua acerca da bondade do Criador. O mito em questão não explica a origem do mal no mundo, mas a origem e a dinâmica do pecado humano, como um processo sutil e progressivo de desobediência à palavra de Deus. É verdade que neste processo podem intervir fatores externos e causas sobre-humanas, mas o autor quer acentuar sobretudo a responsabilidade do homem e mulher. Fala-se de pecado original porque ele nos descreve a origem de todo pecado. Mas permanece a eterna dúvida: qual a origem do mal?
Marcos 7, 31, 37. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. A Decápole, do grego deca e polis, 10 e cidade, era um grupo de 10 cidades na fronteira oriental do Império na Judéia e Síria, fronteira oriental do Império Romano. As 10 cidades não constituíam uma liga oficial, uma unidade política, mas foram agrupadas por causa de sua língua, cultura, localização e status político. Elas foram fundadas por comerciantes gregos e imigrantes, tornando-se centros da cultura helênica em uma região predominantemente semita, nabateus, sírios e judeus, e cada uma delas tinha um certo grau de autogoverno. Com exceção de Damasco, a região de Decápole está localizada no que hoje é o moderno país da Jordânia. Portanto, Jesus continua fazendo circular a boa nova em terras chamadas pagãs. Desta vez, Jesus cura um surdo, tartamudo, cuja capacidade intelectual estava condicionada pela sua deficiência. Por isso, ao tocar-lhe os órgãos doentes com saliva, Jesus não quer fazer magia, à maneira dos taumaturgos da época, mas apenas dirigir-se à consciência daquele que ia ser objeto do prodígio. O assombro dos que presenciam os milagres de Jesus lembra-nos Gênesis 1. E Deus viu que tudo era bom. Mas também Isaías: o mudo gritará de alegria. Em Jesus realizam-se as promessas de salvação. Não se trata, pois, de triunfalismo político messiânico, mas de um reconhecimento gozoso da eficácia desalienante da presença do reino de Deus. Sempre é bom olharmos as curas de Jesus como gesto de resgate da cidadania, pois um deficiente era impedido de participar da vida social e religiosa. Sendo curado, pode reivindicar seu direito à participação de tudo, plenamente. Dar continuidade à prática de Jesus vai exatamente nessa missão de resgate da cidadania de tantos irmãos e irmãs que vivem alienados nos dias de hoje. Celebramos hoje Santa Escolástica, irmã gêmea de São Bento de Núrcia, pai do monaquismo. Escolástica buscava a santidade desde muito jovem e conta-se que iniciou sua vida consagrada a Deus antes de seu irmão São Bento. Nasceu a 2 de março de 480 e faleceu a 10 de fevereiro de 543. Um beijo no seu coração.